Boa noite, bom dia, boa tarde. Pois é, eu comecei a fazer a live, aí tive que parar. Agora eu vou continuar. Espero que ninguém me interrompa. Então eu já falei um pouquinho lá na primeira parte, mas eu vou falar mais aqui porque eu pretendo salvar essa live aqui, ok? Então, de vez em quando eu faço uma live, depois eu paro, depois eu desapareço, depois eu apareço. Já mudei 2 vezes esse ano, depois estar de férias com os netos, e agora, hoje, eu estou aproveitando esse um momento assim mais só. Mas, na realidade, o que eu fiquei muito triste, né? Com uma coisa que eu vi. Porque tem coisa que deixa a gente triste, gente. Aliás, tem tanta coisa que deixa a gente triste. Pessoas da nossa família que morrem de Covid. Eu perdi uma cunhada muito nova. E ainda o filho dela também, né? Então foi muito triste. Tem muitas coisas que deixam a gente triste, sabe? Muito mesmo. Mas tem umas coisas que deixam a gente triste. Tem outras coisas que deixam a gente revoltada. Tem outras coisas que deixam a gente, assim, preocupada. Tem outras coisas que deixam a gente com um sinal de alerta, sabe? Assim, tipo, a gente precisa alertar. Tem coisa que vem assim pra gente. A gente fala, nossa, eu preciso alertar. Preciso alertar. Porque ainda tem muitas pessoas ingênuas no mundo, principalmente aquelas que são criadas em igrejas, sabe? Então, eu ouvi uma história, assim, terrível. Acho que tem uma semana, 15 dias, não sei, eu ouvi uma história, assim, terrível. E na Bíblia também fala pra gente tomar cuidado, então por isso eu vim aqui hoje para falar sobre isso. Então, também eu queria falar para vocês, tome cuidado. Cuidado com títulos, pode ser pastor, bispo, apóstolo, padre, rabino, pode ser o que for, tome cuidado. Às vezes a pessoa tem uma lábia que ela fala, que ela te convence assim, como se fosse Deus, mas não é Deus, não. É o eu dela, é o conhecimento humano dela, ou então ela tá mesmo sendo usada pelo espírito do mal. Essa é a realidade. Porque as coisas são absurdas, sabe? Então, tome muito cuidado com aqueles pseudos pastores que chega com muito blá blá blá, com muita revelação, engana moças. Moças, serva de Deus que estava ali se guardando pro casamento com um homem, um rapaz de Deus, fiel, que fosse amar a pessoa, que fosse realmente viver o evangelho, porque viver o evangelho hoje em dia poucos vivem. E aí a moça tá ali e aparece um pseudo pastor, umas revelações que eu não sei de onde ele trouxe, e fala que Deus revelou que você tem que casar comigo. Ou Deus revelou que eu ia encontrar a mulher da minha vida hoje. Ou então, outras coisas absurdas. E depois que casa, acaba com a vida da moça. Uma história que eu ouvi, aquela moça só não estragou toda a vida dela porque ela era muito firme com Jesus. E mesmo ela não entendendo o que estava acontecendo na vida dela, ela estava ali buscando uma solução, buscando um escape para ela sair daquela situação que ela se meteu por engano, espírito de engano, porque espírito de engano está cheio no mundo. E essa história que eu vi, olha,
foi assim, momentos terríveis que essa moça passou. E se Deus não tivesse tido misericórdia dela, de ajudar ela a sair daquela situação, eu não sei o que teria acontecido. Às vezes a gente vê muitos casos de mortes aí, né? A gente vê casos de mortes. No meio religioso tem também, não é só lá no mundão, não. Mas o apóstolo Paulo, o apóstolo que serviu o Senhor Jesus, desde que ele teve um encontro com o Senhor Jesus, serviu fielmente, foi honesto, viveu uma vida íntegra até a morte. Ele que mais escreveu na Nova Aliança, ele deixou isso aqui para nós escrito. Em 1 Coríntios 5:11, ele falou assim, vou ler, ok? Ele falou assim, mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, aqui está falando de fé, ok? Não é da tua família, embora você tem que tomar cuidado para ficar família. Mas aqui está falando no sentido de fé, esse irmão aqui é no sentido da fé, ok? Dizendo-se irmão, for fornicador, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador. E aqui fala, com tal, nem ainda com mais, nem senta para a mesa para fazer uma refeição. Ah, mas nós não podemos fazer acepção de pessoas. Não podemos fazer acepção de pessoas no sentido de, às vezes, é uma pessoa pobrezinha ali e tudo, você não pode fazer acepção porque ela é pobre. Você tem que tratar ela, tanto o pobre quanto o rico, você tem que tratar com respeito e educação, ok? Agora, quando vem uma pessoa de mau caráter, esse daí você tem que tomar cuidado. Esse você tem, porque eles têm uma lábia enganadora, assim, uma coisa do maligno mesmo, sabe? Então, aqui continua no versículo 2, fala, porque eu tenho, porque que eu tenho em julgar também os que estão de fora. Não julgais vós os que estão de dentro? Os que estão de fora é os que estão fora da igreja, que não vai em igreja nenhuma, não frequenta nada, não fala que crê em Deus, mas vive lá. Esses são de fora, ok? Muitos até nem acreditam mais que Deus existe. Esses são de fora. Mas esses que estão lá fora, nós vamos procurar dar um bom exemplo de vida para eles. Tratar eles com amor, para que eles conheçam a verdade, ok? Okay? Não é esses que o apóstolo Paulo mandou que a gente fugisse, não. Tem muita gente por aí. Tem gente que perde tempo, 1 hora, 2 horas na igreja pregando só para falar dos ímpios, do mundo. Mas a Bíblia fala que é para a gente tomar cuidado com os de dentro. Cuidado, que às vezes os pastores metem o pau lá em todo mundo de fora, mas dentro da igreja dele tá todo mundo fazendo tudo errado e ele não tá percebendo. Da comunidade, da sinagoga, tudo é grupo onde se reúne gente religiosa, tem problema. Tem gente desonesta também, ok? Então, por que eu tenho em julgar também os que estão de fora? Uma pergunta. Não julgais vós os que estão dentro, mas Deus julga os que estão fora. Tirai, pois, de dentro vós esse iníquo. Ok? Tomara que pastores vejam essa live, ou pastoras, ou qualquer um que prega a palavra, que tenha uma igreja, uma congregação. Tomara que chegue essa live, se você conhecer, leva para ele, mostra
que aqui em Coríntios 5:11 falou que é pra gente cuidar dos que estão dentro. Deixa os de lá de fora, que os de lá de fora é Deus que cuida. Mas ele nos deu os dons, discernimento, Espírito Santo, pra gente cuidar dos que estão dentro da sua congregação, da sua sinagoga, da sua comunidade. Se preocupe com os que estão dentro. Então, voltando aqui, eu vou voltar mais ainda, eu vou voltar no versículo 10 de Coríntios, 1 Coríntios 5. Deixa eu ver o 9. Vamos voltar ao 9, o versículo 9 de 1 Coríntios 5. Já por carta vos tenho escrito. Então, ele já fala aqui, ó, que ele já tinha feito isso, ok? Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os fornicadores. Fornicadores é tudo quanto é tipo de pecado sexual. Ainda que não inteiramente com os fornicadores deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Então eu vou explicar isso aqui. Eu já trabalhei, hoje em dia não trabalho mais, mas já trabalhei. Tem gente que, meus filhos pensam que eu nunca trabalhei. Eu trabalhei numa empresa 7 anos sem parar, antes, quando era solteira. E então ali você está trabalhando numa empresa de uma pessoa que ela não vai à igreja. Muitas delas elas não vão à igreja, muitas têm outras religiões, muitas nem crê no Deus da Bíblia. Então, se o teu patrão, se o seu familiar que não é crente, ou o seu vizinho também, se ele for essas coisas aqui, deixa ele na mão de Deus, ok? É isso que o apóstolo Paulo está falando. Aqueles de lá, deixa lá na mão de Deus. Porque senão você não vai poder mais nem trabalhar. Não vai poder ir no hospital. Não vai poder fazer nada. Deixa eles lá para que Deus cuide. Você dá o seu testemunho, bom testemunho lá fora, por onde você andar. Agora, aqueles que estão dentro da comunidade, da igreja, da sinagoga, aqueles que estão ali, é que os pastores têm que ficar de olho. Não ficar horas e horas falando do mundo. Fala da sua congregação. Vê se o pessoal da sua congregação, nem fala da congregação dos outros, não. Deixa também que vai dar conta para Deus. Mas cuida da sua congregação. Cuida da sua congregação. E outra coisa, membros, cuidado com quem você põe para ser teu pastor numa igreja. Cuidado, vê de onde ele veio, vê as referências, procure... aparece um lá do nada, com diploma falso de pastor, fazendo umas mágicas lá, e todo mundo já se ajoelha diante do homem. Daqui a pouco o homem tá roubando a igreja, tá adulterando, tá enganando as irmãzinhas. É sério, gente, é sério. Eu tô falando isso porque a coisa é feia mesmo. E acho que não é todo mundo que tem coragem de falar. Ok? Mas está aqui na Bíblia, se o apóstolo Paulo falou pra gente, tome cuidado, aqui ó. Mas agora vos escrevi, versículo 11, vos escrevi que não vos associeis com aqueles que se dizendo irmão de fé, ok? De comunidade, fornicador é um homem que sai com várias mulheres, ok? É pessoas que tudo que faz é visando o sexo, faz sexo por divertimento, não tem compromisso, não quer assumir nada, só vive nas orgias. Todo tipo de pecado, tudo que está fora da vontade de Deus é fornicação, ok? Então, se na tua igreja, se lá dentro tem pessoas fornicadoras, se afaste delas. Dentro da igreja, cuidado.
Não se associe. Não leva para tua casa. Não põe a mesa para eles. Não põe. É a Bíblia que está falando. Não sou eu, é a Bíblia. Ok? E por causa das pessoas não vigiar, é que está acontecendo aí muitos sendo enganados. E a Bíblia fala que nos últimos tempos ia ter... esse número ia aumentar. De falsos profetas. Falsos líderes. Falso tudo. Falso religioso. Até conhece a Bíblia, porque o diabo também conhece a Bíblia melhor que você. Ok? Então, pessoas que se deixam... Tem pessoas que o Espírito Santo de Deus já saiu dela faz tempo e ela está sendo usada já pelo espírito do maligno e talvez até ela está enganada. Talvez até ela está achando que ela está com Deus. É sério, gente. É sério. Pelos frutos se conhece. A Bíblia fala, pelos frutos se conhece. Ok? Então fala, né? Os fornicadores. Depois fala dos avarentos. Os avarentos, eles fazem tudo por dinheiro e nunca tá feliz. Nunca tá satisfeito. Só quer ganhar. Eles não pensam que o outro também tem que ganhar, não. Só eles têm que ganhar. Só eles... Nunca tá feliz. Junta. Morre e fica tudo aí pros outros. Ok? E ele mesmo não aproveitou, foi nada. Porque tem pessoa que quando ela é miserável, quando ela é avarenta, ela usa o sapato furado, um milhão no banco lá guardado. Não sei pra quê. Gente, que quanta ignorância. Enfim, deixa pra lá. Mas se tiver na tua congregação gente assim, avarenta, que só pensa em ganhar, não pensa nos outros, só pensa nele, não se associa a ele. Não se associa ao fornicador, aquele que tudo faz por sexo. É banal, banaliza o sexo, ok? Não respeita as irmãzinhas, não respeita ninguém. E hoje em dia o negócio tá feio. Ok? De todos os lados. Tanto do lado dos homens quanto do lado da mulher. Idólatra. Ele idolatra as pessoas, idolatra quem tem as coisas, ele idolatra assim, aquela coisa, aquela loucura. Mas não ajoelha para falar com Deus. Não ajoelha para falar com Deus. Na igreja ele até parece um santo. Eu vi um falso pastor que quando ele enganou a moça até quando ele casou. No dia que ele casou, a moça falou assim, vamos orar para agradecer a Deus os presentes que nós ganhamos. Sabe o que ele falou? Ixi, não ora em casa não, só faz aquelas oraçãozinhas lá na igreja. É inacreditável. Mas tome cuidado com o que está aonde? Dentro. Na sua congregação, na sua comunidade, ok? Os maldizentes. Toda vez que você encontra com a pessoa, ela só tem desgraça para contar. Ela fala que ela ora, ela fala que ela jejum, mas ela só tem desgraça para contar. Maldiz de tudo. Nada presta, nada tá bom. A Bíblia também fala, não se associe a eles. Não sente na mesa com eles, não põe a mesa para eles, não comais. Os beberrão. Se faz uma festa, a bebida que era para todos, um só quer tomar tudo. Daqui a pouco tá falando besteira, daqui a pouco tá vomitando, daqui a pouco tá fazendo os outros passar vergonha na festa. Ok? Do mundo? Não, o mundo já faz isso. Da onde que eu tô falando? De dentro da tua congregação. Ah, mas eu nunca vi ele fazer isso. Mas observa o comportamento dele. Vê se alguém já falou que viu ele em tal outro lugar, fazendo ele dentro da igreja, ele é santinho, mas lá fora ele não é. Tô falando, onde que nós temos que cuidar com os de dentro. É de dentro. É isso que a Bíblia fala. Roubador. Ele não é sincero. Ele sempre dá um jeitinho de tirar uma parte maior para ele. Ok? Ele sempre dá um jeitinho de... E fora as outras coisas aí que eu nem... Quem já passou sabe. Aonde? É dentro da sua igreja. Tome cuidado. Pessoas roubadoras.
Pessoas que roubam até a atenção dos outros. Ok? Com tal, nem ainda com mais. Então, quer dizer, não vai pôr nem a mesa para ele. Não vai nem pro restaurante com ele. Se ele é esse tipo. E aqui, continuando. Por quê? Porque tenho eu em julgar também os que estão lá de fora? Não julgais vós os que estão dentro? Se o pastor, se os líderes, se a direção daquela comunidade não está julgando quem está ali dentro, então não vai julgar lá fora. Se você não está julgando, primeiro você tem que cuidar do que é ali dentro. Aí eles fazem o contrário, eles cuidam do que está lá fora e o que está dentro eles deixam de qualquer jeito. Infelizmente é assim. Ok? Então, cuide do que está dentro. Minha congregaçãozinha só tem 5 pessoas. Então, una as 5 pessoas, ensina elas a honestidade. A Bíblia fala que aquele que furtava não furta mais, aquele que roubava não roube mais, aquele que fornicava não fornique mais. Gente, tem que ter uma mudança na vida. A pessoa vai para Deus, vai para Jesus. Eu já vi muitos falando, vem como está, Deus não está pedindo nada para você. Não está pedindo? Então essa pessoa não conhece o versículo que fala, sede santos, porque eu sou santo, o Senhor diz. E para ser santo, a gente tem que abandonar tudo isso aqui. Então, o pastor que fala que Deus não está pedindo nada para você é mentiroso. Porque, aliás, Deus ordena, sede santo. Quem roubava não roube mais. Quem furtava não furte mais. Quem adulterava não adultere mais. Não é nem só um pedido, não, é uma ordem. Uma ordem de Deus. E muitos, no dia do julgamento, vai ficar envergonhado. Porque pensou que podia enganar Deus. Enganava o pastor, ou o pastor enganava os membros, e pensou que podia enganar Deus. Padre, pastor, rabino, seja quem for. Pensou que podia enganar Deus. A Deus ninguém engana. Tudo que você faz, os anjos estão lá tudo escrevendo lá, viu? Sabia que no céu tem telão? Telão. Sabia que tem? E sabia que lá pode passar toda a cena da tua vida? Acredite se quiser, como diz a história. Mas a vida não é brincadeira. A vida com Jesus não é brincadeira. Por isso que tem muita gente se afastando do Senhor Jesus, falando mal do nome Jesus, falando que o Novo Testamento está cheio de erro. Sabe por quê? Porque não quer andar em santidade. Porque pensa que pode enganar os outros. Porque veste uma capa de religioso e acha que vai enganar Deus. Ok? Tem que mudar. Tem que mudar, gente. Tem que mudar. Sai da igreja que fala que você não precisa fazer nada. Sai dessa igreja. Se você está numa igreja que o pastor fala assim, você não precisa fazer nada. Sai dela. Ok? Porque a Bíblia fala que nós temos que ser santo como Deus é santo. E quem roubava, não roube mais. E quem adulterava, não adultere mais. E quem mentia, não mente mais. E tantas outras coisas. E todas essas coisas. Como é que eu vou pregar para a pessoa que Deus não está pedindo nada para ela? Gente, nós precisamos mudar. É sério, é sério, é sério. Fala que no Brasil tem tantos crentes. Que é o país cristão, que é o país maior evangélico.
Mas se não tiver mudança de vida, se não deixar o Espírito Santo de Deus entrar e mudar, é tudo fachada, é tudo parede rebocada. Só reboco por fora, por dentro tá feio. Porque quando você reboca é para ficar bonitinho por fora, porque por dentro não está bonito. Então não seja uma parede, um túmulo. A Bíblia ainda vai mais longe. A Bíblia compara com um túmulo, que por cima tá tudo bonitinho, cheio de flores, mas por dentro tem podridão, cheiro mal. Então não seja como um túmulo bonitinho, principalmente aqueles de rico, né? Uma casinha bonitinha, florzinha, petite, mas lá dentro, coisa horrível. Que pode ser de rico, de pobre, seja quem for. Lá dentro tem coisa horrível. Ok, gente, eu vou parar por aqui. O Senhor Jesus está perto de voltar. Se prepare, se prepare. Se prepare, se você quer ser salvo. Se você quer passar a eternidade feliz, alegre, sem dor, sem doença, com vida eterna, fica com o Senhor Jesus de Nazaré. Agora, se você quer ir pagar os seus pecados no inferno, sofrer eternamente, aí eu sinto muito. Deus já enviou o meio de ser salvo. Só não salva quem não quer. Ok? Paz, shalom, shalom, até qualquer hora. Fiquem todos na paz. Shalom. Que o eterno Deus vos abençoe. Você que quer andar em santidade, Deus vai te ajudar a se andar. Ok? Você que é sincero, Deus vai te ajudar. Mas tem uns que não pode confiar. Fique de olho naqueles que é como o túmulo. Que o Eterno te abençoe, você que quer andar na verdade. Pai, shalom.